Olá, meus Salut amigos. mes amis, Muito bom dia. bonjour, Que o que Espírito le Santo Saint-Esprit venha vienne iluminar à a sua illuminer mente, o seu votre intelecto, pensée, entendement, a sua razão, o votre seu raison, raciocínio. raisonnement, Que esse pão et nosso de que cada ce dia, que é a palavra de pain Deus, que quotidien nós qui est la parole de Dieu, temos sur meditado, laquelle on médite, venha vienne à acrescentar na sua rajouter vida dans votre vie mais vida. plus de vie Que encore, o Espírito que le Santo Saint-Esprit venha usar vienne a à sua utiliser vida votre vie para que o pour Filho que son dele, o Senhor Fils, le Jesus, Seigneur Jésus, seja soit glorificado, seja glorifié, soit santificado sanctifié nela. en elle. Nós falamos, Nous avons parlé, nós temos falado on est muito en train de sobre a parler alma, beaucoup au sujet de l'âme, mas eu queria mais je recordar para voudrais vocês vous o rappeler texto que le nós vimos texte sur batendo lequel on a lá de parlé de Provérbios de Proverbes, Salomão, quando ele diz, dirigido pelo lorsqu'il Espírito dit, Santo, ele diz dirigé par le assim: o Saint-Esprit, que celui adquire, qui o que acquiert adquire du sens entendimento ama aime a son sua âme. alma. Esse entendimento não é o Cet conhecimento que o mundo se nos entendement dá. n'est pas la connaissance que A le pessoa monde pode donne. ter o La conhecimento que personne peut tiver, avoir mas toute o la connaissance, entendimento mais é l'entendement, aquilo le que Deus sens, fala. Ele c'est fala ce que Dieu e você parle et que entende. vous comprenez. Porque não é para todo Car mundo, ce n'est não pas são todos que pour tout le monde. compreendem, que Ce ne sont pas entendem tous a palavra ceux de qui Deus, a voz de comprennent Deus. la parole de O Dieu, la voix de entendimento Dieu. que ele nos dá é uma L'entendement revelação. qu'il nous donne, Então, quando c'est une você... révélation. Donc, Isso é et maravilhoso. ça c'est merveilleux Quando quand você vous entende a voz de Deus, entendez la voix você de entende. Dieu, Quando você quand lê a vous Bíblia, lisez você la para num Bible et vous vous determinado arrêtez versículo dans e em un determinada certain verset, palavra, une certaine parole, aquilo abre et o seu cela entendimento. ouvre votre entendement. Aquilo faz Cela a sua alma fait entrar em votre gozo, âme se réjouir, em alegria. être dans la joie. Por quê? Porque Pourquoi? aquele Parce que entendimento, cet aquela entendement, revelação, cette é révélation-là, tudo que elle você est tout ce precisava que vous ouvir, aviez besoin receber, d'entendre, comer, recevoir, de manger, alimentar o seu ser, d'alimenter votre être avec. para aquele dia, C'est para tout aquela hora. pour ce jour-là, pour cette heure-là. Então, nos momentos Donc, difíceis da vida, dans les moments nos difficiles momentos de la vie, les moments de nos tribulation, momentos de dans les guerra, moments de né? guerre, Nós nous sempre toujours vivemos assim. on Dia vit temos ainsi. uma paz Un jour, on a inefável, une paix immense, mas no outro mais le dia, lendemain, guerra. c'est une E no guerre. outro dia, Et l'autre, mais atenção, chaque e jour est etc. ainsi. Todo dia é assim. Chaque jour, Todo on dia nós a temos des desafios. Mas há os momentos de paz, Mais il y a de les moments de tranquilidade, paix, de como tranquillité, também os momentos comme il y a les de moments tribulações, de tribulation Mas et de quando o lutte. Espírito Santo nos dá Mais um lorsque le entendimento Saint-Esprit nous da donne sua la voz, compréhension de da sa palavra, voix, de sa do que está parole, escrito, de ce qu'il est é écrit, uma revelação. cela est une Aquela révélation. revelação Et cette é para révélation sustentar est a pour nossa soutenir alma, notre para âme et pour alegrar réjouir a nossa notre alma, para âme. fazê-la C'est pour la faire quietar-se rester e não tranquille ficar et entretida, pas não rester ficar distraite distraída com avec o ce que que o le mundo monde oferece, offre, com as avec vozes les desse voix de mundo. ce monde. Porque Parce que esse é o celui-là interesse est l'intérêt de do l'enfer. que Que você, vous, que que nós nous venhamos nos venions à distrair être distraits com o que os avec nossos ce que nos olhos yeux veem. voient. Et Quando quand nos nous distraímos sommes distraits com o avec que os ce nossos que olhos nos yeux vislumbram, veem, contemplent, voient, então alors nós deixamos on a nossa laisse alma notre âme vulnerável vulnérable aux attaques de do l'enfer. inferno. Mais Mas lorsque quando nous nós recevons recebemos o l'entendement entendimento, de la parole de Dieu, de la voix de Dieu, la révélation,
a revelação la révélation du Saint-Esprit, então, alors nós ficamos on est atentos, attentif, vigilantes on est com vigilant respeito à vis-à-vis de nossa notre alma, âme et e, naturellement, obviamente, ela elle agrada. remercie E o nosso notre corpo cœur de também. même. Então, minha Donc, amiga e meu mon caro ami, amigo, veja, voyez, avalie, évaluez, analise, analysez, examinez si se você vous êtes está en train cuidando de prendre da soin sua de votre âme. Prendre cuidando da soin de sua votre alma âme par através le do biais de la conhecimento, do connaissance, entendimento, de da l'entendement, de la revelação révélation que le que o Espírito Santo te dá Saint-Esprit vous através da donne palavra dele. par le biais de Não sa leia a parole. Bíblia Ne lisez pas la simplesmente para Bible cumprir juste uma pour obrigação. accomplir Isso é une religiosidade. obligation. Cela, c'est Leia a religiosité. Bíblia buscando, Lisez la meu Bible Deus, en cherchant, que o mon Senhor tem Dieu, para mim? que O que veux-tu o de Senhor quer moi? de mim? Qual é a tua Quelle est ta vontade para volonté pour minha mon alma? âme? Qual é a tua Quelle est ta vontade volonté para pour eu mon ser? être? Parle avec Fala moi. comigo. Donc, Então, quand quando vous você lisez lê a la Bíblia Bible buscando en cherchant entendimento, la buscando compréhension, a la revelação révélation do du Espírito Santo, Saint-Esprit, ele não alors vai il ne va falhar, pas ele não vai faillir. faltar Il com ne va pas você, porque manquer o avec que cela. mais Deus Car quer ce que é Dieu veut le guiar, plus, dirigir, c'est orientar guider, o seu povo, orienter seus son filhos peuple, ses no enfants, caminho dans le que chemin vai dar qui mènera nos au pastos vert verdejantes pâturage et e aux nas eaux águas tranquilas de paisibles. descanso. Tá Ok? bom? Deus Que abençoe a Dieu todos, vous bénisse. em nome Nom du do Seigneur Senhor Jésus. Jesus. Amém. Amen.